Ele fugiu da prisão e se escondeu na casa de uma mãe solteira. O que ninguém esperava aconteceu. Lucas respirava fundo, sentindo a adrenalina pulsar em suas veias. O plano de fuga funcionara, mas cada passo rumo à liberdade era um risco. Ele se esgueirava pelas ruas, evitando olhar para trás. O peso do passado o seguia como uma sombra, mas havia algo mais, uma oportunidade de recomeço, talvez. Ele não sabia que sua vida mudaria para sempre, naquela noite fatídica. Ana estava em casa, exausta, lutando para juntar as contas. O pequeno Tiago dormia, um anjinho na sua inocência. Os sussurros da cidade não conseguiam perturbar o silêncio daquele momento. Mas o toque na porta rompeu a tranquilidade. Um homem, alto, com um olhar intenso, entrava em sua vida como um furacão. Por favor, eu preciso de um lugar para me esconder, ele implorou. E Ana, assustada, mas atraída por uma curiosidade inexplicável, cedeu. Nos dias que se seguiram, Lucas se tornou parte da casa. Ele fazia pequenos serviços, consertava coisas, ajudava a cuidar de Tiago. O menino adorava Lucas. Havia algo de intrigante naquele homem, algo que misturava força e vulnerabilidade. Ana via oportunidades, um aliado inesperado em sua luta diária. Porém, havia um pressentimento. Uma cicatriz em seu coração não a deixava ignorar a aura de mistério que cercava Lucas. Certa noite, enquanto tomavam um café na cozinha, o clima mudou. A tensão era palpável. Ana olhou nos olhos de Lucas e, pela primeira vez, sua intuição gritou que havia mais nele do que parecia. "O que você está escondendo?" perguntou, sua voz tremendo. Lucas hesitou, um nó na garganta, mas apenas respondeu: "Um passado que eu estou tentando deixar para trás." Era a verdade, mas não toda. Do lado de fora, um agente penitenciário observava. Seu olhar era implacável. Ele sabia que Lucas estava ali, e o chamado do dever superava qualquer compaixão. O homem queria saber até onde Lucas iria para proteger essa nova vida, essa nova chance que ousara buscar. Na vizinhança, murmúrios sobre o fugitivo começaram a crescer, como uma tempestade prestes a eclodir. A dúvida se espalhava entre os vizinhos, enquanto perguntas pairavam no ar. Quem é ele? O que ele está fazendo aqui? No fim de uma semana, quando Ana finalmente decidiu confiar em Lucas, algo inesperado aconteceu. Um conhecido de Lucas apareceu à porta. A expressão dele era sombria, e uma onda de medo percorreu o corpo de Ana. Ela percebeu que as peças do quebra-cabeça estavam começando a se encaixar, mas de uma forma aterradora. As perguntas permaneciam. Lucas estava ali para recomeçar ou para arruinar tudo? O que ele escondia, que poderia custar sua segurança e a de Tiago? Ana e Lucas estavam prestes a enfrentar mais do que imaginavam. E a conexão entre eles poderia ser a chave para a salvação ou a destruição. Ei, antes de continuarmos com essa história. Incrível! Preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho, aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade.
Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ana cerrou os punhos, sentindo um frio na barriga. O conhecido de Lucas estava ali, no limiar da porta. O homem de rosto pálido e olhar intenso. A fita com uma expressão que misturava raiva e desespero. O que você está fazendo aqui? Lucas disparou, a voz firme, mas um tremor traíra seu medo. Ana sentiu a tensão subir. O homem segurava algo na mão. Um papel, talvez? Você não deveria ter fugido, Lucas. Eles estão vindo atrás de você. E eu não posso mais ajudar. O coração de Ana disparou. Quem era esse cara? O passado de Lucas se desenhava à sua frente, em letras garrafais. Rápido! Entre! Lucas puxou o homem para dentro, fechando a porta atrás dele. O frio da noite parecia ter entrado no quarto. Ana se sentou na mesa, sem saber o que fazer. Tiago dormia tranquilamente, alheio à tempestade que se formava. O familiar cheiro do café não conseguia aquecer o clima. Qual era a ligação entre os dois? Você deu sua palavra. Volte para onde estava, Lucas rosnou, e Ana notou a ferocidade em sua voz. As palavras cortaram o ar como um punhal. As coisas mudaram. Não dá mais para esconder. Eles têm nomes, Lucas. Nomes que vão trazer seu passado direto para cá. Ana começou a juntar as peças. O que está acontecendo? O que você fez, Lucas? O medo apertava seu peito. Sua voz ecoou na cozinha, mesclando-se ao silêncio tenso ao redor. Lucas olhou para ela, com um brilho de dor nos olhos. Não é simples, Ana. Eu fiz parte de algo muito maior e muito mais perigoso. Tomei decisões erradas. O peso de sua confissão parecia fazer a atmosfera da sala desmoronar. O que você escondeu de mim? Ana questionou, as palavras saindo quase como um sussurro. O agente na porta, o tal homem, tudo começava a fazer sentido, mas não fazia o menor sentido. O que seriam aquelas são revelações que poderiam mudar tudo? O homem que o Lucas trouxe, com um olhar intenso, conseguiu captar o pavor nos olhos de Ana. Não é só isso, Ana. Tem algo que você precisa saber. O fôlego dela parou. Ele não fugiu porque queria recomeçar. Ele foi obrigado. Roubou algo importante, que está em posse de pessoas que não perdoam. Estamos todos em perigo agora. A realidade caiu como uma parede pesada e gélida. O coração de Ana palpitava freneticamente, e a sensação de que sua vida, a de Tiago, estavam em jogo deixava-a sem ar. Eu não posso acreditar. Ela olhou para Lucas, tentando encontrar algum sinal de esperança, mas ele parecia tão perdido quanto ela. Uma batida firme na porta os fez saltar. O rugido de um motor ecoou do lado de fora, e as luzes de um carro iluminavam a sala. Lucas, você precisa decidir agora. Vou entrar em breve, o homem falou, quase em pânico. A cozinheira e o amante, a mãe e o fugitivo, um misto que nunca deveria ter acontecido. Eu não posso deixar essa vida para trás, Ana. Mas se eles entrarem, se os homens do passado encontrar você e Tiago... A frase ficou no ar, carregada de tensão, como um fio prestes a se romper. Ana sentiu o nó em sua garganta aumentar. A realidade sufocante envolvia todos. O que fazer agora? A vida que conhecia se desmoronava. Ela olhou para Tiago e então para Lucas. A pergunta queimava em sua mente. Era hora de confiar ou partir. A decisão que tomaria mudaria todo. E o futuro que parecia brilhante agora se tornava um abismo de incerteza. O que viria a seguir? Ana ficou paralisada, com o coração na garganta. Lucas, tão próximo,
mas ao mesmo tempo tão distante. O homem à sua frente a olhava com um misto de temor e desespero, revelando uma verdade que ela nunca quis ouvir. Eles têm um nome. Sabem onde você está, Lucas? O tom de urgência na voz do desconhecido fez a sala parecer ainda menor, como se o ar estivesse se esgotando. Ana sentiu um frio percorrer sua espinha. O que ela deveria fazer agora? O que aconteceria se o passado realmente voltasse para consumi-los? Lucas estava estático. As mãos tremiam levemente. Parecia que ali, em um momento, toda a bravura que ele mostrara desmoronava. Chega de mentiras! Deixe-o falar, Lucas. Ana exigiu, o medo a fazendo perder a calma. A última coisa que queria era que Tiago acordasse em meio a essa confusão. É verdade, Ana, o homem começou. Com a voz aflita, Lucas não fugiu porque quis. Ele foi forçado. Estava numa gangue e tem algo que ele tirou. Algo que não pode estar fora do alcance deles. Ela olhou para Lucas, a mente girando. A imagem que tinha dele agora se quebrava. Ele não era apenas um fugitivo. Havia mais ali. Algo sombrio que o fazia estar em perigo e agindo como um homem desesperado. "O que você tirou, Lucas?" Ana perguntou, a voz agora tremendo, mas decidida. Lucas hesitou, os olhos cheios de conflito. "Não é o que você está pensando. Não é. Eu precisava proteger você e Tiago." O que isso queria dizer? Protegê-los do quê? O nó na garganta de Ana apertou ainda mais. A dúvida crescia entre eles, uma barreira invisível e dolorosa. "Você não pode ficar aqui", o homem insistiu, agora mais próximo de Ana. "Eles vão vir e não vão perguntar. As coisas não serão simples. Eles não vão só levar Lucas. Ele sabe coisas que podem arruinar vidas." O tremor na voz dele a fez olhar o relógio na parede. Já era tarde. O tempo estava contra eles. Como um eco aterrador, uma batida ressoou na porta. O som era firme, determinado. Ana sentiu o pânico tomar conta dela. "É agora!" A voz do homem soou quase como um grito. Lucas estava tenso, os músculos à flor da pele. Ele encostou a mão na maçaneta, seus olhos buscando tranquilidade. Mas a certeza não se encontrava na sala. "Precisamos ir agora!" Ele puxou Ana para o canto. Um movimento reflexo. Tiago, ainda dormindo, estava alheio ao caos, prestes a desabar sobre suas cabeças. A segurança naquela casa, onde havia encontrado um vislumbre de paz, desmoronava. "Você não me contou a verdade!" Ana gritou, a pressão da situação explodindo em sua voz. O olhar de Lucas era de dor, como se cada palavra a ferisse mais do que ele poderia suportar. Mas antes que pudesse responder, a porta se abriu abruptamente. O grupo de homens entrou, armados e determinados. A luz da rua projetava suas silhuetas, tornando-os ameaçadores. O ar carregou um cheiro de perigo imediato. "Lucas!" um dos homens gritou, com uma voz que cortava o silêncio como uma lâmina. Ana gelou. "O que você fez, Lucas?" As palavras saíram como um sussurro incrédulo. O homem que estava com ela fez um movimento rápido. Ela não tinha certeza se estava protegendo ou colocando todos eles ainda mais em risco. "Não olhe para eles, apenas corra!" Lucas pediu, mas as sombras se aproximavam e a confusão se espalhou como um fogo incontrolável. O passado tinha finalmente voltado e agora queria cobrar seu preço. "Eles têm algo que você precisa devolver." Um dos homens gritou, encarando Ana. O que significava isso? O coração dela disparou, como se estivesse em uma montanha russa sem qualquer segurança. Lucas olhou para Ana e o entendimento silencioso passou entre
Eles uma escolha a se fazer em frações de segundos. O que mais ele precisava devolver? E por que deveria ser ela a pagar por isso? Eu vou protegê-los a qualquer custo, Lucas sussurrou, e Ana viu algo nos olhos dele. Uma determinação feroz, mas uma preocupação sussurrou em sua mente. Até onde ele iria? E o que ela realmente sabia sobre o passado dele? Saia daqui, agora! O homem desconhecido gritou novamente, mas o tempo parecia paralisar. Tudo o que Ana poderia pensar era que a casa, o lar que construíra, estava se desvanecendo em um pesadelo. Uma sombra pairava sobre eles, e antes que pudesse entender, tudo o que conhecia se desmoronava. A vida tinha mudado, mas não como planejara. O que viria a seguir seria decididamente incerto. E ela se perguntava, quem realmente estava à frente nesse jogo? Lucas estava tenso, os músculos à flor da pele. Ele encarava os homens armados que invadiam a casa, cada um deles exalando um ar de brutalidade. O cérebro de Ana trabalhava a mil. Tudo parecia um turbilhão. O que fazer agora? Pensava. O pânico envolvia o ambiente. Um nó se formava em sua garganta. Lucas, você precisa decidir agora. O homem que estava com eles gritou, com os olhos desesperados. Mas Lucas apenas a olhava, como se quisesse pedir desculpas por algo que estava prestes a se revelar. Lucas! Gritou um dos homens armados novamente. Você não tem para onde fugir. O que você roubou é muito mais importante do que você imagina. Aquelas palavras cortaram o ar. O que ele havia feito? O desconhecido ao lado de Ana também parecia chocado. O medo invadiu a sala. Um silêncio sufocante se seguiu. O líder do grupo, um homem robusto e com uma cicatriz no rosto, avançou, fazendo Ana recuar. Você sabe o que precisamos, Lucas, e sabemos que você tem. As luzes da rua refletiam em suas armas, criando sombras ameaçadoras no chão. Ana sentiu que o mundo ao seu redor começava a se desmanchar. O passado de Lucas, que ela tanto tentara entender, estava agora prestes a voar de volta como um bumerangue, ameaçando tudo que ela e Tiago haviam construído. O que ele roubou, Lucas? Por favor, me diga. Ana implorou, sua voz quase um sussurro. Lucas hesitou, as mãos tremendo. Ele parecia um estado de choque. Ana, não é o que você pensa. Eu não queria que soubessem. Ele finalmente murmurou. Mas era algo que podia arruinar vidas. Uma batida ainda mais forte na porta interrompeu os pensamentos de Ana. Os homens se viraram em direção ao som. Preparação evaporando para a ação. O coração de Ana parecia um tambor. E ela sentiu o impulso de proteger seu filho. Então a porta se abriu e mais um homem entrou. Mas não era qualquer um. Era Rui, o ex-parceiro de Lucas, com os olhos ardendo de ressentimento. O olhar dele atravessou Ana e se fixou em Lucas, carregando uma fúria palpável. Você não deveria estar aqui. Estava tudo arranjado para que você voltasse. Ana ficou paralisada. O que isso significava? O quê? Rui, quem é você? A voz dela tremia, e ela olhou para Lucas, buscando respostas que não vinham. Rui avançava, ignorando a presença dos homens armados. Ele nunca deveria ter fugido, Ana. Lucas, você tem que me dar de volta a chave. Sem ela, todos nós estamos condenados. E o peso do que ele disse caiu no peito de Ana como uma pedra. Que chave? Ela forçou a perguntar. Não porque quisesse, mas porque precisava entender. O olhar de Rui
estava fixo em Lucas. Você sabe o que tem. Se não devolver, eles vão acabar com todos nós. Não só você, mas Ana e essa criança. Ana respirou fundo. As peças se encaixavam devagar. E o ar estava quente, como se a tensão fosse quase física. Lucas, o que é essa chave? Os olhos de Lucas estavam marejados. Era uma coisa que eu nunca deveria ter pegado. Algo valioso que os irmãos vão fazer de tudo para pegar de volta. A porta se abriu lentamente, revelando mais sombras. Procuramos por você, Lucas. Uma voz fria disse. O mundo de Ana estava virando de pernas para o ar. E o que antes parecia um abrigo, agora se tornava uma armadilha mortal. Então, em um movimento rápido, Rui se virou para os homens. A expressão de desespero se transformando em raiva. Se vocês acham que vão levar tudo isso sem lutar, tem outro pensamento. E enquanto ele falava, o choque atingiu Ana como um raio. Rui era mais do que parecia. Ele não era apenas um conhecido. Ele fazia parte do passado de Lucas, de uma forma que poderia significar sua perdição. Não! Rui, não faça isso! Gritou Lucas, mas era tarde demais. O caos estourou. O estrondo do confronto fez a vida de Ana despencar em uma nova dimensão de terror. E quando ela olhou para Tiago, seu coração também despedaçava. Esse era o momento em que tudo mudaria. Ela percebeu que Lucas não era apenas um fugitivo, mas parte de um enredo muito mais extenso e perigoso. E agora, encurralada, ela precisava decidir. O que mais havia por trás de tudo isso? As respostas estavam prestes a se revelar, mas a um custo devastador. Alguma coisa dentro dela sussurrava que os segredos de Lucas seriam mais profundos do que ela nunca poderia imaginar. O caos dominava a sala, enquanto os homens armados se preparavam para agir. Ana sentiu um frio na espinha. Seu coração batia tão rápido que parecia que ia pular do peito. O pânico a envolvia, sufocante, como se a cada segundo estivesse mais perto do desespero. Lucas, temos que sair! A voz de Rui cortava o ar. Ele estava no meio do caminho entre os invasores. E eles, como se fosse um escudo, mas a expressão no rosto dele denunciava que a situação estava além de qualquer controle. Um silêncio pesado caiu quando o líder dos homens armados, uma figura ameaçadora com um olhar brutal, apontou a arma para Lucas. Vamos acabar com isso, Lucas. Você não tem para onde fugir. Ana viu o corpo de Lucas se tensionar. Uma batalha interna desenhava-se em seu rosto. O que mais ele tinha escondido? Pare! Gritou, sem saber se era por medo ou pela força de uma esperança que ainda pulsava dentro dela. O que quer que ele tenha feito, temos que resolver isso sem mais violência. Você não entende, mulher! O homem rugiu, como um animal acuado. Esse cara colocou a mão num objeto muito valioso e agora todos vão pagar por isso. Uma batida forte interruptou a conversa e Ana se virou para a porta. Um estrondo, seguido por gritos na rua, a fez tremer. O pânico tomou conta da casa e as luzes dos carros de polícia lampejavam pela janela. Eles estavam cercados. Lucas então olhou para Ana e uma súbita determinação preenchia seus olhos. Ana, escute, você precisa proteger Tiago. Não importa o que você pense sobre mim. A vida dele está em jogo. Os homens se preparavam. As armas brilhavam na luz. Um deles começou a avançar. Mas antes que pudesse dar mais um passo, Rui saltou para a frente, desferindo um golpe a um dos invasores. A sala virou um campo de batalha. Vai, agora! Rui gritou, e enquanto Ana hesitava, viu Lucas avançar em direção ao líder.
Se você quer algo de mim, então me enfrente. O desespero no olhar de Lucas cortou o coração de Ana. Ela não sabia se ele estava sendo corajoso ou imprudente. Mas a verdadeira surpresa estava prestes a acontecer. Enquanto a luta se desenrolava, um clarão de luz iluminou a casa. Outra entrada de um grupo entrou pela cozinha. E o desespero tomou conta de Ana mais uma vez. Eram policiais, mas não pareciam estar lá para ajudar. A tensão tornou-se explosiva. O líder dos homens armados se virou para eles. Um sorriso maligno cruzou seu rosto. Então você trouxe os amigos. Lucas, isso vai ser ainda melhor. A conexão que Ana não esperava se tornou evidente. O quê? Ela sussurrou, sem reação. Uma traição se desnudava. Você é um traidor, Rui. Lucas repreendeu, e as palavras soaram como aço em um campo de batalha. Todos os olhos estavam agora fixos nele. A revelação estava ali, palpável. Você trabalhou com eles o tempo todo? O sangue de Ana gelou. Rui, que parecia tão leal, tão disposto a protegê-los, se tornara a maior ameaça. Era tudo um plano, Ana. Ele está usando você e Tiago como iscas. As palavras de Lucas cortavam a tensão como um corte profundo. Rui sorriu com desprezo. Você acha que eu não vejo com tudo isso? É um jogo. Ele nunca guardou lealdade a você, Ana. O que ele roubou nos afetará todos. Sem ele, você e sua criança não vão ter chance nenhuma. Ana paralisou. Tudo o que acreditava ter construído agora se desmoronava sob seus pés. Ela não sabia mais em quem confiar. Tiago, que ainda dormia, era a única luz em um cenário tão escuro. Não! Não pode ser! Gritou. O telefone celular de Rui tocou. Ele imediatamente o atendeu e sussurrou algo que fez todo o ambiente estremecer. Sim, já estou com ele. Sim, a operação vai começar. Ana sentiu seu mundo girar. O que ele estava tramando? As peças estavam se movendo no tabuleiro e ela era uma delas. O que ia acontecer agora? O futuro que parecia promissor agora era um abismo. Você não vai tocar neles, Lucas gritou, tão feroz quanto um leão. Mas Ana não sabia mais se ele ainda era seu aliado. A tensão explodiu quando as câmeras na rua capturaram a cena. A verdade estava se desdobrando e a reviravolta deixou uma marca. Ela não podia permitir que o medo a dominasse. Tiago precisa de nós! Gritou com a voz embargada. As decisões precisavam ser tomadas rapidamente. A traição em volta dele se tornava mortal, e a linha entre amigos e inimigos se desfazia. O que viria a seguir era incerto, mas uma coisa era clara. Ana teria que lutar por tudo, ou perderia tudo de uma vez. E a pergunta que a atormentava era: quanto ela estava disposta a sacrificar? Ana sentiu o coração disparar. Cada batida ecoava como um sino de alerta. O que estava acontecendo? O passado de Lucas e a traição de Rui a cercavam como um predador. O olhar dos homens armados era um veneno fresco em suas veias. O tempo parecia passar em câmera lenta. As paredes pareciam se fechar, sufocando sua esperança. Tiago, onde você está? A voz de Ana tremia ao chamar o filho que dormia. A própria ideia de que algo aconteceria a ele a deixava sem ar. O barulho ao redor se intensificava, gritos, batidas e o pesado cheiro de medo que invadia o ar. O que mais ela poderia fazer, além de lutar para protegê-los? Vamos acabar com isso. O líder dos homens armados anunciou, mirando a arma para Lucas, que se movia como se quisesse proteger Ana e Tiago a qualquer custo.
O que Lucas havia feito para estar em uma situação como essa? A súbita batida na porta novamente os fez saltar. Um silêncio mortal tomou conta da sala. E então aconteceu. Um grito assustador atravessou o espaço, desferido por uma mulher. Parem! Parem tudo! Eu sou a responsável por isso. Era a voz de Mara, a mãe de Ana. Ela era uma mulher que tinha seus próprios demônios, mas isso era inesperado. Como ela havia chegado ali? O que ela tinha a ver com todo esse horror? Ana ficou paralisada. Seus olhos se arregalaram ao ver a mãe entrando com um olhar decidido, embora pálido, sob a luz ofuscante. Você não sabe o que está fazendo, Rui. Ela parecia mais uma guerreira do que a mãe que Ana conhecia. O paralelismo entre a angústia ali presente e a confusão dentro de Ana a deixava atordoada. Você não pode intervir, Mara. Rui gritou, confundindo ainda mais Ana. A conexão ali era mais profunda do que ela imaginava. O choque dela refletia em cada homem presente, todos olhando para a figura que agora interrompia a batalha. Eu sei exatamente o que estou fazendo, e você sabe que não sou uma inimiga. A voz de Mara subia de intensidade. Cada palavra saía com a carga de segredos não revelados. Ana sentiu o sangue descer de seu rosto. O que sua mãe tinha que ver com tudo isso? Em meio ao tumulto, os homens começaram a hesitar, olhando uns para os outros, confusos. Ela segurava uma pequena caixa com mãos trêmulas. Isso pertence a você, Lucas. Não é apenas uma chave. É uma prova do que você fez. A confissão estava eletrificada no ambiente. Ana piscou. Um desejo profundo de crer que tudo seria revelado se contivesse a respiração. Prova? Que tipo de prova, mãe? Ela mal sabia que sua mãe tinha um esconderijo territorial, algo que Ana nunca soubera. Mara fez um movimento, abrindo a caixa. Lentamente, um brilho ofuscante emanava de dentro dela. Você precisa entender. Todos nos envolvidos aqui têm suas ligações. Essa chave é só a ponta do iceberg. Lucas, você estava certo. Mas não era você apenas que tinha algo a perder. O alvoroço foi o suficiente para fazer com que o líder se voltasse para Mara, os homens ponderando o que aquela mulher tinha a oferecer. Teriam eles subestimado a verdadeira fortaleza das mulheres que estavam ali. Foi quando a luz da caixa se expandiu e, para horror de todos, uma explosão de fumaça disparou. Olhos arregalados, os homens foram forçados a recuar. Ana mal viu o que acontecia. Quando a fumaça se dissipou, a imagem de sua mãe somava um ar de mistério que deixou todo mundo em um estado de choque. Saia todo mundo, agora! A voz de Mara ecoou, e nesse momento, Ana começou a entender que sua mãe não era apenas uma figura da sua infância, mas alguém com um passado sombrio e uma força que desafiava qualquer expectativa. O que mais ela esconderia? O que havia dentro daquela caixa que poderia mudá-los para sempre? Em meio ao tumulto, Ana olhou para Lucas, o homem que parecia ter sido envolvido por uma aura de perigosidade, agora impotente na sua própria história. O tempo corria e Ana percebeu que a vida que conhecia estava se desmanchando sob seus pés, enquanto um novo tipo de batalha se desenrolava entre eles. Uma batalha por verdades ocultas e revelações inesperadas. Vamos, Ana! Precisamos ir antes que seja tarde demais! Lucas gritou, a urgência na sua voz agora misturada com algo diferente. Era um chamado para se unirem. Mas em que custaria essa união? A pergunta ardia em sua mente, enquanto a realidade os empurrava para um futuro incerto. Os laços estavam prestes a se fortalecer.
ou se desintegrar para sempre. E na aurora daquela nova reviravolta, tudo o que Ana sabia se despedaçava, como vidro quebrado, revelando facetas que ela nunca imaginou. Assim, se lançou na incerteza, enquanto o que viria a seguir se ergueu como uma sombra temida entre eles. O caos dominava a sala, mas quando Ana viu a caixa nas mãos de sua mãe, um fio de esperança surgiu em meio ao desespero. Ela mal conseguia entender o que estava acontecendo. Mãe, o que você está fazendo aqui? A voz dela escapou como um sussurro, cheia de medo, confusão e um toque de raiva. Mara ignorou completamente, focando seu olhar afiado em Lucas e depois em Rui. Não confie nele, Ana. Ele é um traidor, rugiu Lucas, apontando para Rui enquanto o pânico se espalhava pela sala. O rosto de Rui se contorceu em uma mistura de raiva e desprezo. Eu fiz o que precisava ser feito, Lucas. Você simplesmente não entende. A tensão era palpável. Os homens armados hesitaram por um momento, observando a troca. Intensa de olhares, perguntando-se se deveriam atacar. O que há nessa caixa, Mara? Lucas questionou, o temor se misturando à impaciência em sua voz. Resposta para tudo isso, disse Mara, começando a abrir a caixa lentamente. Do fundo um glimmer de luz refletia, como se o próprio destino estivesse ali, esperando para ser revelado. Todos os olhos estavam fixos no objeto que surgiria. Mas antes que pudesse ver o que era, um barulho ensurdecedor estourou pela porta da frente. Um homem de terno escuro e olhar gelado irrompeu, apontando uma arma para todos, como se aquele momento tivesse sido ensaiado. Vocês não deveriam ter se reunido aqui. Não agora. Sua voz era tão afiada quanto a lâmina que segurava. Ana sentiu seu coração parar por um instante. O homem não era apenas um estranho. Ele emanava uma autoridade que a fazia tremer. Na confusão, as palavras de Rui ecoavam na mente dela. Isso é um plano, um jogo. O que Lucas e Mara sabiam que estava profundamente entrelaçado? O homem de terno sorriu de forma sinistra, reconhecendo a desconfiança nos rostos deles. Vocês não entenderam a gravidade da situação? O que está em jogo aqui não é apenas um roubo, é a vida de todos vocês. E enquanto as tensões aumentavam, à medida que o caos se intensificava, a caixa finalmente se abriu e algo deslizou para fora. Um pequeno dispositivo em forma de pendrive. A expressão de Rui. Se transformou num pânico absoluto. Não! Você trouxe isso aqui! Gritou, antes de tentar agarrar o dispositivo. Ana ficou paralisada. O que é isso? Indagou, o medo crescendo em cada palavra. É a chave para tudo. A chave para os segredos que destrói vidas. Você não deveria ter mexido nisso, Mara. Rui exclamou, a voz cheia de desespero. Naquele instante, a conexão de todos os personagens se reinventou. Mara não era apenas uma mãe perdida ou uma mulher vulnerável. Ela fazia parte desse emaranhado. Ana olhou para Lucas, que agora parecia tão alarmado quanto ela. Percorreu seus membros e uma nova compreensão tomou conta. Os sentimentos que ela nutria por Lucas estavam prestes a desmoronar. E então, o inesperado. Mara, em um ato de desespero, jogou-se na frente de Lucas, protegendo-o como uma leoa, mesmo diante do próprio filho. Não! Você não pode fazer isso! Eu sou a responsável. Ele está aqui porque eu deixei. A sala ficou em silêncio, por um segundo que se estendeu indefinidamente. O homem de terno hesitou. A arma diminuiu um pouco a pressão. Você tem certeza do que está fazendo, Mara? Você sabe que isso não acaba bem.
O peso do que todos estavam dizendo virou um nó na garganta de Ana. Não eram apenas Lucas e Rui que estavam em jogos perigosos. Sua mãe estava no meio disso tudo há muito tempo, e tudo o que conhecia era uma ilusão, como se desmoronasse em sua frente. Ana não sabia se deveria correr, gritar ou simplesmente ficar ali, paralisada em choque. Mas a pergunta que ecoava em sua mente era: em quem ela podia confiar realmente? O que mais poderia ser revelado a seguir? O futuro se tornava mais assustador do que nunca. E a revelação de que sua vida tinha sido orquestrada por segredos inesperados transformou tudo. E no ápice da tensão, a real luta por sobreviver a essa trama intrincada apenas começava. O caos ainda reverberava na sala, mas o momento de tensão tomou um rumo inesperado com a entrada de Mara. Ana não conseguia acreditar que sua mãe estava ali, e a surpresa deixava seu coração acelerado. Mãe, o que você está fazendo aqui? O desespero em sua voz ecoava como um grito. Eu sou a responsável por isso, Mara dizia, firme, desafiando a pressão no ambiente. Os homens armados hesitaram, trocando olhares. Mas antes que alguém pudesse reagir, a caixa que Mara segurava parecia brilhar intensamente. Todo mundo se virou, atraído pela luz. Ana observou, intrigada. A expectativa crescia. Mas então, o inesperado aconteceu. Em um movimento rápido, Rui avançou. Não faça isso, gritou Lucas. Mas a advertência veio tarde demais. Rui agarrou a caixa das mãos de Mara. Sua expressão repleta de fúria e desespero. Ele a abriu com força, e de dentro dela, uma pequena bomba começou a emitir um sinal sonoro horrível, um aviso de que algumas coisas estavam prestes a mudar. Você não deveria ter trazido isso aqui, Rui gritou, e a sala inteira congelou em horror. A realidade do perigo tomou forma e todos perceberam que suas vidas estavam em risco. A explosão estava prestes a acontecer. Fuja! Ana gritou. Os homens armados já estavam em ação. O silêncio foi quebrado por um estrondo. Quando Rui, em desespero, tentou desativar a bomba, mas a lâmpada piscou e uma onda de confusão se espalhou. O que estava acontecendo? A sala estava virando um cenário de terror. Ana olhou para Lucas e em seus olhos pôde ver a mesma realização fatídica. Eles precisavam agir, e rápido. Era um jogo em que cada um deles estava em perigo. Mas a verdade do que Rui estava fazendo começava a brotar como uma ferida exposta. Quem era ele realmente? E no momento em que a bomba falhou em detonar, um estrondo ecoou do lado de fora e a porta se estourou. Homens de terno invadiram o local, armados. Um deles, de olhos duros, apontou a arma para a sala. Todos vocês estão presos. O que aconteceu aqui não sairá impune. A adrenalina disparou. Ana viu Lucas, seus olhos fixos em Rui, agora cercado. E não poderia ignorar o que sentia. Rui havia se tornado uma ameaça, não um aliado. Você estava trabalhando com eles. Isso foi tudo uma armadilha, gritou, a desilusão ardendo em sua voz. Rui piscou, mas em seu olhar havia um traço de determinação. Fui eu quem trouxe tudo isso para vocês. Nunca foram amigas. Vocês só eram peões nessa guerra. O que mais veio à tona era devastador. Os homens que invadiram pareciam estar ali para levar Lucas e encerrá-lo. Mas então, algo ainda mais chocante surgiu. Um dos homens armados abriu uma maleta que estava ao seu lado. E o conteúdo fez o mundo parecer girar.
Era uma foto de Ana, um documento com o nome dela e várias outras informações. O pânico tomou conta, como se o ar tivesse sido cortado. A verdade é que você não é quem pensa que é, Ana. O homem de terno falou, um sorriso sinistro no rosto. Você faz parte de um plano maior, e nós sabemos quem você realmente é. Ana sentiu o chão desmoronar sob seus pés. O que aquelas palavras significavam? Segredos profundos flutuavam no ar, e as conexões que sempre parecera ter heranças revelavam um passado sombrio, que era mais do que um crime. O que mais eles sabiam? Não, não pode ser verdade! Ana sussurrou, a realidade se despedaçando. A batalha que viviam não era apenas contra inimigos externos, mas também contra a revelação de quem realmente eram. O que Lucas e Mara esconderam tinha um preço a pagar. As vozes e os gritos se tornaram uma confusão ensurdecedora, e Ana apenas conseguiu pensar que a vida que conhecia estava prestes a ficar irreversivelmente transformada. Como poderiam se recuperar daquela nova revelação, de tudo o que pensavam saber? A tensão aumentava novamente. A situação estava prestes a chegar a um ponto crítico. Cada segundo que passava era um passo mais perto do colapso. O que aconteceria nessa luta pela verdade? E o que mais estava escondido naquele passado, que agora ameaçava consumi-los a todos? No momento em que Ana ouviu aquelas palavras, o chão sob seus pés parecia se abrir. A revelação era um choque, uma onda de realidade que a atravessava como um fulminante raio. O que você quer dizer com isso? Sua voz mal conseguia sair, sufocada pelo medo e pela confusão. O sorriso sinistro do homem de terno se alargou. Você não faz ideia, faz? Você é uma peça muito importante nesse jogo. Você é mais do que apenas uma mãe solteira, Ana. Você é a herdeira de um legado criminal. As palavras dele cortaram o ar como uma lâmina. O impacto foi como um soco no estômago. Murmúrios preencheram a sala, e todos olharam para ela com uma mistura de espanto e desdém. A realidade começou a desmoronar, e Ana mal sabia o que pensar. Não, isso não pode ser verdade. Ela olhou para Lucas, desesperada por encontrar algum sinal de apoio, mas o rosto dele estava pálido, quase em choque. É verdade, Ana, disse Mara, com os olhos fixos em sua filha. A expressão da mãe era mais sombria do que Ana jamais havia visto. Eu não queria que você descobrisse assim, mas sua família tem um passado que vai muito além do que você imagina. Que passado? Ana disparou, as mãos tremendo. O que vocês estão escondendo de mim? O nó na garganta dela se intensificava. Cada pergunta a aproximava mais de um abismo. A verdade estava ali, bem diante dela, e agora não havia como escapar. Rui, ainda em pé, observando a cena se desenrolar, finalmente falou. Você nunca foi uma simples mulher qualquer, Ana. Você é parte de um legado perigoso. E, agora, você está no meio da tempestade que sua família causou. As palavras dele ecoaram, reverberando em sua mente, como se sua vida inteira estivesse desmoronando ao redor dela. Mas eu não quero fazer parte disso! Ana gritou, sua voz cheia de desespero. Eu só quero proteger meu filho. Um sorriso torto brotou nos lábios do homem de terno. E é exatamente isso que nós precisamos. Tiago é crucial para o nosso plano. Ele é o futuro, Ana. A realidade começou a se estabelecer de forma brutal. A sala, que antes era um abrigo, agora parecia uma armadilha. Os homens armados não eram apenas figuras de ameaça. Eram parte de algo muito maior.
algo que se enrolava ao redor dela. Como uma serpente. A ideia de que sua vida sempre foi manipulada por um passado desconhecido tornava tudo ainda mais insuportável. Está tudo se desenrolando como eu planejei. O homem de terno na porta disse, sua voz firme. Agora você tem uma escolha, Ana. Nós podemos protegê-la, ou você pode se opor a nós e arriscar tudo. Os segredos da sua família vão vir à tona, e a única coisa que você conseguirá fazer será proteger seu filho. Uma explosão de raiva e desespero fez com que Ana se levantasse. Você não pode me ameaçar. Eu não sou parte disso. Eu sou só uma mãe. E foi nesse momento que tudo mudou. A esquina da sala lampejou e um guri, cabelo castanho, surgiu abruptamente. Era Tiago, com olhos sonolentos, totalmente alheio ao caos. O grito dela ecoou em sua mente. Não, Tiago, sai daqui! Mas ele já estava ali. E a presença dele era um lembrete doloroso de tudo que estava em jogo. O homem de terno sorriu, e o brilho nos olhos dele era frio. Ah, o pequeno, o que vai ser, Ana? Você realmente está disposta a arriscar a vida dele? Ana se sentiu paralisada. Todas as escolhas pareciam erradas, e a verdade misturava-se com algo que ela nunca poderia imaginar. A vida que pensou controlar agora escorria pelo ralo, e em meio ao que estava prestes a acontecer, a única coisa que sentia era a necessidade de proteger Tiago a todo custo. A tensão se intensificava. O mundo ao redor dela parecia desmoronar, e a certeza de que tudo o que conhecia estava prestes a virar do avesso era um peso imenso sobre seus ombros. O que significava essa revelação? E a pergunta que fervia em sua mente: até onde iria para proteger seu filho? O futuro estava em jogo, e a decisão que faria naquele instante alteraria a trajetória de todos, entrando em um caminho obscuro do qual ninguém poderia voltar. Cada segundo que passava era uma sentença de morte, um eco de algo que parecia que nunca teria um fim. A verdadeira batalha começava agora. A tensão na sala estava insuportável. Ana olhou para a figura imponente de Rui, agora completamente desmascarado, um traidor na ceia da verdade. Você usou a gente. As palavras se arrastaram, cada sílaba cheia de desprezo. A raiva ferveu dentro dela. Eu fiz o que tinha que fazer, Rui respondeu, a voz cheia de uma arrogância insuportável. Sua família não é quem você pensa que é, Ana. Eles controlam tudo, e você é só uma peão nesse jogo sujo. A bomba no centro da sala nunca pareceu tão imponente. O tempo estava escorrendo entre os dedos de todos. O homem de terno se aproximou. Já chega. Você, Rui, não tem mais espaço aqui. Movimentos desnecessários irão custar caro. Lucas estava em guarda, pronto para proteger Ana e Tiago. A qualquer custo. Não vão levar minha família de jeito nenhum. O peito dele ergueu-se, como se a pura determinação pudesse afastar o perigo. Mara firmou a posição. Vocês não têm ideia do que estão prestes a tomar. A verdade não se revela com violência. A voz da mulher expelia uma força que surpreendeu todos, até Ana. Ela nunca imaginara sua mãe com um papel tão importante. E no ápice da tensão, Tiago começou a chorar. O choro inocente cortou o ar pesado, como um grito de alerta em meio à batalha. Ana virou-se, correndo para pegar seu filho, seu pequeno coração batendo forte. Shh!
Tiago, está tudo bem. Mamãe está aqui. Rui avançou em direção a eles, mas Lucas se interpunha, os olhos fixos no traidor. Encostar nele eu não hesito. Era uma advertência firme, e Ana sentiu um calor subir pelo coração. Ele estava disposto a sacrificar tudo por eles. O homem de terno interrompeu, a frustração visível. Deixem a criança fora disso. Vocês duas são inteligentes, mas não há como escapar do que aconteceu. O ambiente estava carregado de veneno, e Ana queria gritar para que parassem. Que parassem de fazer o que fizessem. Mara, percebendo a fragilidade do momento, segurou a caixa e dirigiu-se a todos. Não importa o que você acredite, o futuro de todos está interligado aqui. Não é sua vida ou a vida de sua família que está em jogo, mas as vidas de muitos. Esse dispositivo, ele é a chave. Não apenas para o bem-estar de vocês, mas também para muitos inocentes. O olhar de Rui foi fulminante. Isto não vai acabar bem, Mara. Você deve saber que eles virão atrás de você, atrás de todos nós. Ana sentiu um peso descomunal. Cada palavra parecia empurrá-la para mais perto do colapso. O que fazer agora? Recusar-se a seguir o que lhe diziam? Correr, lutar ou apenas desistir? A resposta não estava clara, mas havia um ímpeto de sobrevivência. Não! Uma voz firme cortou o ar. Era Lucas. Nós não vamos desistir. Vamos acabar com esse ciclo. E então, uma onda de coragem percorreu a sala. Por instinto, Ana sentiu que aquele era o momento de agir. Se o que está em jogo é salvar vidas, precisamos usar a verdade a nosso favor. O homem de terno fez uma pausa, intrigado. Essa não é a sua batalha, Ana. Você não deve se envolver. É a batalha de todos nós. Ana gritou, com uma força que surpreendeu a todos. Não vou deixar que o passado de ninguém defina quem eu sou. No último instante, antes que tudo se desenrolasse em um caos, ela olhou para Tiago e declarou: Eu farei de tudo pela vida do meu filho. Com esse grito de determinação, a sala explodiu em uma série de ações. O impacto da decisão marcaria um novo começo. Mas o que estava prestes a acontecer era ainda mais incerto. E o que o futuro guardava para eles, apenas o tempo diria. Agora, se você chegou até aqui, precisa se inscrever imediatamente no canal. Não perca as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e compartilhar esses momentos incríveis com a comunidade. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. É sua chance de fazer parte dessa jornada. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Apenas os verdadeiros fãs vão se posicionar. Não espere nem mais um segundo.